Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula cujo título é Estruturas de Mercado. Bom, até então vocês já me ouviram falar bastante de mercado, né? Então falamos de oferta de mercado, oferta individual, estruturas de mercado, mas até agora a gente não definiu exatamente quem é essa figura chamada mercado. Bom, vamos lá. A definição de mercado é a seguinte: é uma forma de intercâmbio na qual se realizam compras e vendas de bens e ou serviços, colocando em contato compradores e vendedores. Em outras palavras, é um ambiente que hoje pode ser físico ou virtual, que coloca em contato os consumidores com os seus respectivos vendedores, né? Sejam eles para bens produzidos ou para serviços que são prestados. Vamos analisar as diversas estruturas que compreendem esse mercado, mas primeiramente vamos falar da concorrência perfeita e de suas características. O que é concorrência perfeita? É um tipo de mercado em que existe um grande número de vendedores, ou seja, um grande número de empresas, e esse grande número de empresas, de maneira isoladamente, não conseguem afetar o nível de oferta de mercado e, consequentemente, o nível de preço, de equilíbrio desse mercado. Ou seja, é um mercado onde existe um número bem grande de empresas disputando a sua fatia de mercado, só que nenhuma dessas empresas tem a capacidade de determinar o preço desse produto. Então, não há capacidade de determinação de preço por parte de uma única empresa. Por isso é uma concorrência perfeita. Por isso é uma concorrência onde as empresas disputam de forma igualitária, né, a venda de seus bens e serviços. Bom, nesse tipo de mercado, então, existem algumas características que precisam prevalecer. A primeira delas, o mercado ele é considerado atomizado, ou seja, há um grande número de empresas, como eu já disse na tela anterior. Os produtos são homogêneos, então são produtos que são muito semelhantes, não existe diferenciação entre eles por parte dessas empresas. Terceira característica é que o mercado é quem vai determinar o preço, não a empresa de maneira particular. Então, o mercado determina o preço e a empresa ela é tomadora, ela aceita este preço que é fixado pelo mercado. A empresa em regime de concorrência perfeita, ela só fixa o quanto ela quer produzir ou a quantidade de serviços que ela vai prestar. Ela jamais determinaria o preço. Se essa empresa ofertar o produto a um preço abaixo dos seus concorrentes, ela obviamente venderá muito mais a sua produção, mas com aquela ressalva de que ela não pode afetar o preço de equilíbrio do mercado. Nessa situação, nesse exemplo, a empresa opta por vender o seu produto a um preço abaixo do preço de equilíbrio, porque ela quer vender uma quantidade muito maior, um volume muito maior, mas isso não faz com que ela baixe o preço do produto. Se ela ofertar o produto acima do preço de mercado, ela dificilmente venderá alguma coisa. Lembrem-se sempre da lei da oferta e da lei da demanda que nós estudamos em nossas últimas aulas. Bom, ainda falando de concorrência perfeita, esse mercado os agentes devem competir pela eficiência, pelos custos, pois eles não podem concorrer pela diferenciação de seus produtos. Então nós estamos em um mercado onde todas essas empresas trabalham com o mesmo produto. São produtos similares, são homogêneos. Então estas empresas vendem o mesmo item. Tá? Então, se elas vendem o mesmo item, se elas não têm poder de influenciar no preço, aonde então elas têm que se destacar? Aonde elas precisam ser eficientes? Na redução dos custos, num melhor atendimento, numa estrutura diferenciada. Tá? Então, as empresas precisam ser eficientes em outros quesitos, em outras variáveis. Estas empresas de um mercado possuem a mesma tecnologia a curto prazo,
porém as instalações podem ser diferentes, né? De forma que os custos e os lucros também sejam diferentes. Então as empresas elas optam por agregar valor de outras maneiras, não podendo influenciar no preço do produto. Não existem barreiras, então não há barreiras de entrada, muito menos barreiras de saída destas firmas. Então uma pessoa que queira investir nesse mercado, ela pode entrar a qualquer momento, ou uma empresa que já está inserida nesse mercado, ela pode sair a qualquer momento. Então é uma livre circulação sem barreiras. Existe uma transparência do mercado, né? É a completa informação, conhecimento sobre os preços por parte dos produtores, dos consumidores. Então existe transparência, todos têm acesso à informação para que possam decidir se entrarão, se permanecerão ou se deixarão este mercado. Exemplo de concorrência pura ou perfeita, a gente pode citar, por exemplo, os produtores de hortifruti, né? São exemplos de pessoas que produzem os mesmos itens, esses itens não têm diferenciação, diferenciação muito pequena, então eles não determinam o preço, eles simplesmente determinam a quantidade dos itens que vão produzir e o preço quem dita é o mercado. Bom, algumas características finais. Cada agente é pequeno em relação aos demais, ninguém individualmente consegue determinar o preço. O preço é totalmente definido pela oferta e pela demanda. Então, o mercado determina o preço. Então, lembrem-se que eu já falei para vocês bastante sobre oferta e demanda. Então, aqui nós temos exatamente nesse ponto aqui o que chamamos de ponto de equilíbrio. Então, o que é o ponto de equilíbrio? É o ponto onde oferta e demanda, né, as duas curvas que estudamos de formas separadas, agora se encontram num ambiente chamado de mercado e essas curvas irão encontrar naturalmente, em concorrência perfeita, um ponto denominado de ponto de equilíbrio. Lembrem-se que quando a gente estava definindo oferta e definindo demanda, quando analisamos essas curvas separadamente, nós percebemos que as características dessas curvas são opostas, né? A curva da demanda, o consumidor ele quer comprar mais pagando menos, por isso é uma curva negativamente inclinada. Na curva da oferta, os produtores querem produzir mais e vender ao maior preço possível, por isso é uma curva ascendente, positivamente inclinada. Só que de nada adianta que o produtor produza um número elevado de produtos, de bens, e venda a preços elevados. Se ele vender acima do ponto de equilíbrio, ou seja, acima do ponto em que os consumidores se sentem satisfeitos em pagar o valor, ele não vai vender. Tá? Então, ele conseguirá vender mais se ele estiver abaixo do ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é aquele ponto ótimo aonde tanto os consumidores quanto os produtores se sentem satisfeitos em produzir uma quantidade X e os consumidores em consumir uma quantidade X, tá? A um determinado nível de preço. Então é um ponto ótimo aonde oferta e demanda se encontram num ponto que ambos estão satisfeitos. Bom, conclusões preliminares. Nenhum mercado na prática ele é perfeitamente competitivo, né? Existem milhares de variáveis que podem influenciar os mercados, mas essa teoria ajuda a compreender muitos casos do nosso mundo real, ou seja, da nossa realidade. Vamos definir agora algumas estruturas que compõem esse mercado. A primeira delas é o monopólio. A grande característica do monopólio é que existe um único produtor. Então, não há concorrência. Eu tenho uma empresa, eu tenho um produtor que disponibiliza os seus bens ou serviços para o mercado. Então, ele dita o preço e dita também a quantidade que ele quer produzir. Bom, se eu não tenho concorrência nenhuma, todos os consumidores estão à mercê desse produtor. Não é fácil encontrar
um monopólio puro, mas mesmo assim a gente ainda tem alguns pequenos casos. Claro que nesse cenário fica muito ruim para os consumidores, que têm que pagar um preço que muitas vezes não tem variação. Como exemplos de monopólio, a gente pode citar o petróleo, no caso brasileiro, e o monopólio, por exemplo, do Windows, né, no caso americano. Se a gente pensar na Petrobras, no Brasil existe apenas uma empresa petrolífera que distribui os seus produtos para o mercado, ou seja, ela dita o preço. Apesar do petróleo ser uma commodity e ser taxado, né, ser pareado no mercado internacional, ou seja, com o preço lastreado em dólar, mas as quantidades produzidas, as orientações, as determinações são delimitadas pela empresa, porque ela não tem concorrência. Monopsônio. No monopsônio, nós temos um único comprador. Então, uma empresa única ou uma pessoa única que compra determinado produto. E aí, agora é uma inversão, porque agora eu tenho um comprador e vários ofertantes. Por exemplo, fabricar componente de determinado modelo de veículo bem específico. Aí eu vou fabricar um volante personalizado para um determinado modelo de automóvel. Então é algo muito específico. Você não vai achar no mercado milhares de compradores querendo esse determinado volante. Então falta poder de barganha para os produtores, pois é o comprador quem vai ditar o preço. Se você tem toda a sua produção sendo consumida por uma única pessoa, por uma única empresa, esse comprador vai ditar o preço. Oligopólio. É uma extensão do monopólio, só que ao invés de um, são poucos vendedores. Então nós temos aí 3 vendedores, um conjunto de 4 vendedores e muitos compradores. Então eles não ditam o preço, a não ser que formem-se cartéis, aí nós veremos mais adiante o que é um cartel, e a ação de uma empresa influencia nas outras empresas. Então, como por exemplo, as empresas de voos, de viagens aéreas, por exemplo, a TAM, a extinta TAM, que hoje é a Latam, que influencia, por exemplo, na Gol, os refrigerantes, Pepsi Cola, com relação à Coca-Cola. Então são empresas que um conjunto pequeno delas determinam o mercado. Oligopsônio também é uma extensão do monopsônio, só que ao invés de um, são poucos compradores e muitos vendedores. Os vendedores possuem pouco poder de barganha, porque esse poder de compra está determinado em um conjunto pequeno de compradores. Bom, aqui algumas palavras só para a gente determinar. Mono significa único, oligo, poucos, psônio, compra e polens, venda. Esse quadrinho aqui fica bem fácil para a gente compreender, então nós temos que dentro da concorrência perfeita tem que existir muitos compradores e muitos vendedores. Nós temos algumas estruturas características, como por exemplo o monopólio, onde nós temos um único vendedor, o oligopólio, poucos vendedores, o monopsônio, um único comprador, e o oligopsônio são poucos compradores. Bom, e aí a gente caracteriza agora o que é um cartel. Um cartel é uma estrutura caracterizada por uma organização formal ou informal de poucos vendedores, dentro de determinado setor que pode determinar a política de preços para todas as empresas que o compõem. Então, o cartel é uma união de firmas oligopolistas com o fim de evitar a competição e com o objetivo de maximizar os seus lucros no nível de cada empresa. Então, é um conjunto de poucas empresas que se unem para determinar o preço e, obviamente, determinar os seus resultados, os seus lucros. Lembrando que, por lei, Lei 8.137 de 1990, a constituição de cartel é crime prevista na ordem econômica. Então, trata-se da formação de um acordo, de um convênio, de uma aliança entre os ofertantes que visam, obviamente, a fixação de um preço ou das quantidades vendidas do dispositivo em questão.
Então, eles se unem para determinar o mercado. E isso é um crime. O cartel é também crime concorrencial e, portanto, é uma infração econômico-penal. E aqui nós temos o artigo de lei que considera isso um crime. Fixação de preço e condições de venda de bens e prestação de serviços em acordo com o concorrente. Obtenção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. Divisão de mercados, de serviços ou produtos. E combinar previamente preços ou vantagens em concorrência perfeita. Por que é considerado crime? Porque o mercado precisa estar livre de interferências, né? Uma concorrência perfeita, os agentes não determinam o preço e quem ganha é o consumidor, que pode escolher a empresa ou o produto que vai adquirir de determinada empresa com base em outras variáveis que para ele agregam valor. Truste é a expressão utilizada para designar as empresas ou os grupos de empresas que, sob uma mesma orientação, mas sem perder a autonomia, se reúnem com o objetivo de dominar o mercado e suprimir a livre concorrência. Truste são grandes grupos ou empresas que controlam todas as etapas do processo produtivo, desde a retirada da matéria-prima até a distribuição final desses produtos. Configura uma imposição sobre os concorrentes de menor expressão. As maiores obrigam as menores a adotarem políticas de preços que são semelhantes, caso contrário, baixam seus preços além dos custos, forçando a quebra dos concorrentes. Ou seja, é um poder de empresas grandes que acabam subjugando as empresas pequenas. Caso a empresa pequena não aceite, eles entram com uma espécie de, entre aspas, jogo sujo, né, baixando seus preços, porque uma empresa grande consegue suportar por um período, né, a falta de lucro ou uma diminuição de lucro, ou quem sabe até algum prejuízo, com a intenção única e exclusiva de quebrar a sua concorrência. Existem dois tipos de trustes, os verticais e os horizontais. Os verticais são aqueles que visam controlar de forma sequencial a produção de determinado gênero, e os horizontais são constituídos por empresas que trabalham com o mesmo ramo de produtos. E por fim, nós temos o dumping. Dumping é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um determinado país, né? E eles vendem seus produtos por preços extraordinariamente abaixo do seu valor, do valor justo de mercado, com o mesmo objetivo do anterior, do truste. O objetivo é eliminar os fabricantes concorrentes e permanecer, então, dominando o mercado com preços mais altos. É uma espécie de jogo sujo, né? De novo, entre aspas, que as grandes empresas utilizam uma prática comercial, reduzem o preço para quebrar a concorrência e aí, eliminando a concorrência, vira uma espécie de monopólio e essa empresa pode sim determinar o preço do produto no mercado. Bom, pessoal, para a nossa aula de hoje é este o conteúdo. Estarei à disposição de vocês caso surjam alguma dúvida e podem me chamar pelos meios de comunicação que vocês já conhecem. Até a próxima!